ouvir o outro lado, a prefeitura, o pessoal do estabelecimento, a polícia. E a Mariana está aqui com a nota desses outros órgãos e vamos saber o que eles têm para falar. Qual é a justificativa? Você ao vivo, Mariana? Muito boa tarde, Salsicha. Boa tarde a todos que nos assistem. Então, vim aqui justamente para trazer as notas de esclarecimentos desses locais e também dos órgãos públicos. Primeiramente, a nota do bar, que fica ali na região da Avenida Juscelino Kubitschek. Ele diz que reforça o compromisso e total respeito aos maringaenses. Segundo eles, a legislação, o bar respeita toda a legislação e normas e também possui alvará e autorização para funcionamento. E sendo assim, o bar afirma que não descumpriu nenhuma exigência feita pelo poder público. Aí nota a organização dos eventos, do Joia e da organização dos Jogos Interatléticos de Maringá. Eles lamentam primeiramente os casos de perturbação de sossego ali na Zona 7, local onde está acontecendo o evento, o Joia. Só que eles esclarecem também que os jogos acontecem até às 21 horas e que foi até mesmo criada uma arena de integração. Essa arena de integração seria criada para que os jovens, depois dos jogos, pudessem ir lá e não ocuparem as ruas. Então, no caso da perturbação de sossego que aconteceu ali na rua Professor Guido Inácio Berti, a comissão organizadora não se responsabiliza pela fiscalização, porque esse não é o local onde acontecem os jogos. E a nota ainda ressalta que aquela região, a Zona 7, já tem algumas reclamações, não só em épocas do Joia, não só em épocas dos eventos esportivos, porque é uma região onde muitos moradores são jovens e são universitários. Então ele ainda ressalta, a comissão recomenda que os moradores busquem aí as autoridades para que sejam tomadas as medidas corretas, adequadas. Em nota também da Associação de Síndicos de Maringá, a ASSIM, eles esclarecem e cobram às autoridades uma maior fiscalização em cima do Joia para averiguar se realmente há uma possível desrespeito às leis, já que o barulho é muito ali na região. A nota ressalta ainda que os moradores ali da região também podem existir idosos e pessoas com transtornos que podem estar sendo prejudicadas em questão de saúde mesmo, por conta do barulho. Então a nota ainda, a CIMAR, cobra que o município deva criar uma estrutura melhor para os universitários, já que Maringá pode ser considerado uma cidade universitária. Então cobra do município para que seja criada uma estrutura melhor para que os moradores ali da Zona 7 não sejam prejudicados. Em nota, a Prefeitura aí de Maringá, aí eu vou separar em duas partes, porque a Prefeitura realizou duas notas, uma para a Zona 2 e uma para a Zona 7. A Zona 2 é referente aos bares, então a Prefeitura afirma que a Secretaria Municipal de Segurança está monitorando aquela região e também que já foi feita uma vistoria e aferição de som com um aparelho sonômetro. E já foram feitas e agora estão na fase da finalização do laudo técnico. Já na Zona 7, também a Prefeitura relata que está junto com a Polícia Militar acompanhando, monitorando o que está acontecendo nesses dias dos jogos para poder colocar mais segurança ali na região e também ordem. E falando em Polícia Militar, quem está aqui comigo é o Tenente Ulisses. Ele está aqui justamente para trazer o parecer da Polícia Militar. Então, muito boa tarde, Tenente. Gostaria de saber, primeiramente, da Zona 2, que é a região onde tem os bares, o que está sendo feito pela Polícia Militar. Sim, a Polícia Militar, quando é acionada numa situação de perturbação do descanso, cabe a ela, primeiro, a gente sempre pede que o solicitante, se puder se identificar, ajuda muito nessa questão para a gente evitar uma possível, por exemplo, uma desavença entre vizinhos. Isso é muito importante, a identificação. Chegando no local, é preciso que a pessoa que se sentiu prejudicada, ela se apresente para a equipe policial. Para quê? Para que o termo circunstanciado que é feito nessa situação, ele tenha peso, porque existe uma pessoa que está sendo lesada e está representando nessa situação. Então, essa situação de perturbação de sossego, e isso não abre exceção de estabelecimento comercial, como uma residência ou uma outra situação, ela é feito o termo circunstanciado e aí as medidas legais cabíveis são procedidas a partir desse termo circunstanciado. Na situação, no caso em tela, desse estabelecimento comercial, as pessoas não precisam esperar acontecer a perturbação para que elas acionem o poder público. Os vizinhos, a vizinhança, o condomínio que se sinta prejudicado
por esse estabelecimento. Ela pode fazer uma comissão, juntar 2, 3 pessoas representando um grupo ali de moradores, ir à Polícia Civil e fazer uma queixa-crime por perturbação do descanso. Existe também a possibilidade deles irem até o Ministério Público, fazerem a sua queixa e também cobrar a ação do Ministério Público diante dessa situação, uma vez que é uma situação recorrente. Ela não é uma situação eventual, como é a maioria dos casos aqui no município. Porque acontecem todos os finais de semana, então eles podem entrar mesmo quando não tem num dia específico. Eles já podem entrar com essa reclamação normalmente por saberem que todos os finais de semana é recorrente, é isso? Perfeitamente. Pode ser acionado tanto fazendo a queixa-crime na Polícia Civil, como acionar o Ministério Público para agir nessa situação pontual. E no caso da Zona 7, onde está sendo realizados os jogos, o que foi feito pela Polícia Militar? A Polícia Militar ela recebeu essa informação, tanto é que a programação e o planejamento estratégico da polícia colocou mais policiamento no local dos jogos. Como foi visto, muitas vezes, terminando os jogos, esse público de jovens, de universitários, eles acabam migrando para a região de repúblicas na Zona 7. Então, é uma situação que ela é aleatória. É possível prever que isso vai acontecer na Zona 7, mas o local onde vai acontecer precisa que aconteça o fato para depois a polícia reagir. Nessa situação pontual, sim, compareceu várias equipes, né? Que a equipe de RPA, como a equipe da Rotan, fez o policiamento presencial no local. A partir de quando a Polícia Militar chegou no local, o som foi baixado, a ordem pública foi reestabelecida. A dificuldade como é uma situação aleatória, primeiro vai gerar o incômodo para o morador, para depois a polícia reagir, uma vez que a gente não sabe onde vai acontecer esse tipo de situação. Maravilha, muito obrigado por conversar com a gente, Tenente, e eu volto com você, Salsicha. Tá aí, a Polícia Militar está dando as orientações, o Tenente Ulisses falando aqui, mas aqui, na verdade, podemos falar a real? A Polícia Militar também é a hora que fica, vê aquela multidão, põe a multidão aqui para mim, lá da Zona 7, que os jovens, porque assim, ó, para ter os jogos, a Prefeitura precisa liberar para ter os jogos, ok, os jogos aconteceu, acaba às 9 horas, a organização falou que 9 horas acabou, aí a rapaziada desceu lá pra Guido Mândiga, aí ó, interditar a rua. E a polícia não tem homem pra ir tirar todo esse povo aí não, olha aí, olha o tanto de gente que tinha na rua. Foi a viatura lá, a turma baixa o som, a hora que a viatura sai, eles erguem o som de novo, a hora que a viatura volta, eles baixam o som, a hora que a viatura sai, eles erguem o som, e a polícia vai... Quantos polícia precisa pra tirar esse povo da rua aí? A polícia consegue fazer isso? Daí, fica-se a pergunta. A polícia consegue tirar todo mundo? E ali são pessoas de bem, aparentemente pessoas de bem, que estão ali festando. São jovens, são estudantes, são atletas. E aí? O assunto é delicado mesmo. Pessoal da Prefeitura, muito obrigado ao Tenente Ulisses pela explicação. O pessoal da Prefeitura está nos assistindo lá e acabou de mandar uma nota que pediu para me ler. Porque foi falado na reportagem, eu até citei aqui que alguns bares, né, eles já fizeram acústico, eles já fizeram o jeito ali para não perturbar os vizinhos. Quando tem uns exageros, os vizinhos vão lá e falam com o dono da lanchonete também, do bar, falou, hoje tá demais, hein? Aí eles dão uma baixadinha no som e tal. Mas tem alguns lugares que eles não estão respeitando o vizinho nenhum. O negócio é, o pauleiro, o pau tá torando mesmo e o som tá no último lá. O pessoal da Prefeitura só pediu para esclarecer que conforme a lei municipal de Maringá, não há exigência de isolamento acústicos em bares e lanchonetes e restaurantes e pizzarias e cantinas aqui na cidade de Maringá que ofereçam música ao vivo por qualquer sistema de ampliação mecânica de som aos clientes. Vocês entenderam? Então a lei municipal que tem em Maringá diz que não é obrigatório o dono dos estabelecimentos fazer a parte da acústica. Tem alguns comerciantes que fizeram, em respeito aos vizinhos, para não ficar com aquela confusão com os vizinhos também, mas a lei não determina que tenha o isolamento. Então pode ter o som por lá de fora, só que aí vê o outro lado. Vou colocar o meu computador no ar, para você dar a sua opinião. Fala para mim, qual que é a sua opinião sobre esse assunto aí? Pode colocar a minha página do YouTube no ar. E você vota na enquete também, tá vendo? A enquete está comigo aqui, ó. 250 votos até agora. 14% falando que a culpa é dos comerciantes, donos de bares. 24% falando que é os estudantes que exageram. E 62% falando que é a prefeitura que não fiscaliza. Essa é a enquete.
Agora é vocês que falam, ó. O pessoal tá falando de manifestação aqui, deixa eu ver, para ir em outros bairros também. Não tem lei enquanto os vereadores discutindo obstáculo para morador de rua. Salsicha, eu falei mansinho com as autoridades, não estou entendendo o que o rapaz tá falando aqui. Hã? Vai lá no quartel falar com o comandante, companheiro. Grita com ele na porta dele lá, que daí ele vai lá resolver, ué. Eu simplesmente tenho que ouvir as autoridades, não é? O outro povo ficando bravo com o prefeito aqui. Falando da bagunça na Mandacaru. Que bagunça na Mandacaru? Fala pra mim aí, qual que é a bagunça que tá tendo na Mandacaru aí, ó. E o pessoal tá comentando aqui. E a enquete tá lá. E você vota lá. Você votando, automaticamente o seu voto vem aqui, ó. 259 votos. O que eu acho? Tô falando a minha opinião. Primeiro, vou falar com os donos de bares. Vocês precisam respeitar o vizinho de vocês. Vocês estão ali no dia a dia, vocês estão ganhando dinheiro porque a lanchonete de vocês é movimentada, mas você tem que respeitar o vizinho do teu lado. Porque tem muitos locais que as casas dos moradores estavam lá bem mais antigamente do que o bar de vocês. Então, primeiro, respeitar os vizinhos, entendeu? E baixar um pouco do som. Tem um limite? Baixa o som, Porque quem tá dentro da lanchonete não quer ouvir o toste alto, não. Só quer ouvir umas musiquinhas boas, não é? Por que exagerar? Então, acho que primeiro, por parte dos comerciantes, tem que ter um respeito com os vizinhos de vocês, entendeu? Tendo um respeito com os vizinhos, vocês vão viver, e o bar de vocês, o restaurante, a lanchonete, vai ter harmonia na região onde vocês estão, ok? Por parte dos estudantes, não é a maioria, mas tem uma rapaziada aí que exagera também, né, moçada?